Olá a todos, bem-vindos a mais um webcast da FI Group. Meu nome é Bruna Fonseca e sou eu que vos vou guiar durante os próximos pouco mais de 30 minutos nesta sessão sobre o Fundo de Inovação. Qualquer questão que tenham, por favor, não hesitem em colocar no nosso chat e, entretanto, nós responderemos a todas as vossas questões. A apresentação que trago, e portanto a sessão que trago, versa sobre o Fundo de Inovação, vulgarmente conhecido pela expressão inglesa Innovation Fund, e em particular sobre duas convocatórias lançadas no final do ano transato. Antes de avançar, recordar ou informar aqueles que não estão tão à vontade com este instrumento, que o Fundo de Inovação perdão, é um dos maiores programas de financiamento para a demonstração comercial de tecnologias hipocarbónicas inovadoras, visando por isso introduzir no mercado soluções industriais para descarbonizar a Europa e, eventualmente, o mundo. E, portanto, apoiar esta transição para a neutralidade climática. Há uma vasta gama de instrumentos financeiros no momento que visam este objetivo. No entanto, este Fundo de Inovação desempenha um papel único, porque tem uma dimensão bastante elevada e também porque se centra nas últimas etapas de implantação destas tecnologias limpas e inovadoras. Portanto, estamos a falar de uma escala para lá até de uma escala que se sobrepõe eventualmente à escala industrial. Portanto, estamos a falar dos flagship projects com uma dimensão muito expressiva e vulgarmente também chamados por a first of its kind, portanto, os primeiros do seu género a ser implantados, os projetos exemplo, digamos. O fundo está dotado com cerca de 40 mil milhões de euros, isto tendo por base o preço da tonelada de carbono de 75 euros, porque este é um fundo financiado pela venda em leilão de licenças no âmbito do Sistema de Comércio de Licenças de Emissão da União Europeia, portanto o European Trade System. Na maioria de vocês há de conhecê-lo por esta sigla, desculpem por esta designação, e destina-se a prestar apoio financeiro a projetos que abrangem então tecnologias inovadoras em que tipologia de indústrias ou áreas, portanto, indústrias que se dedicam às energias renováveis, ao armazenamento de energia, à captura e ao armazenamento geológico de dióxido de carbono, mas também à sua captura e utilização, assim como à implementação de tecnologias inovadoras de baixo carbono e processos em indústrias intensivas de energia, ou seja, processos que muitas vezes podem substituir, por exemplo, produtos de menor intensidade de carbono. E quem são estas energias intensivas, estas indústrias altamente consumidoras de energia ou intensivas em energia? Temos o exemplo da indústria do ferro, do aço, do cimento, do vidro, do papel, do químico, entre outras que podem encontrar listadas na convocatória do programa, nestas convocatórias. Dar nota, e uma nota importante, que em dezembro de 22 o programa passou também a eleger candidaturas de setores adicionais, nomeadamente dos setores dos transportes, rodoviários, marítimo e aviação, e também de edifícios. Portanto, temos aqui uma adição de valor ao programa e que começa a dar resposta também a entidades de outros setores. Este é um programa que está sob a alçada da Direção-Geral da Ação Climática da Comissão Europeia, sendo que a sua execução e a sua operacionalização, digamos assim, é garantida pela Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente, conhecida como CINEA. Em 3 de dezembro de 2024, do mês anterior, ou desta emissão, foram lançadas duas convocatórias no âmbito deste programa. Portanto, foi lançada a primeira call destinada concretamente à produção de baterias, e agora no slide que estou a projetar já conseguem ver alguma desta informação mais específica, no valor de 1.000 milhões de euros, portanto com uma dotação orçamental de 1.000 milhões de euros.
E, ao mesmo tempo, foi lançada a quinta call geral, portanto, a habitual do Fundo de Inovação para a descarbonização, que inclui projetos de pequena, média e grande escala, com um orçamento total, portanto, uma dotação orçamental de 2,4 mil milhões de euros. E inclui também 2 tópicos mais específicos de energias, de tecnologias limpas e de pilotos, que variam depois também no financiamento por projeto, nas condições de financiamento por projeto. Estas calls vão ambas encerrar a 24 de abril de 2025, depois serão avaliadas entre abril e setembro do mesmo ano, e à partida em setembro deste ano serão comunicadas também as decisões. Os novos projetos deverão então começar após a assinatura do Grant Agreement, que ocorrerá já no ano de janeiro, no ano de 2026. Estas convocatórias, como eu referi, estão distribuídas, portanto, as 2 convocatórias estão distribuídas em, digamos, 6 tópicos. 3 para a descarbonização, 2 mais específicos e um dedicado à manufatura de baterias e componentes para baterias. A convocatória mais genérica, que abrange, portanto, os projetos de larga, média, pequena escala, e assim como os 2 tópicos, digamos, tecnicamente mais específicos, visa a demonstração de tecnologias, ou versa sobre a demonstração de tecnologias e processos inovadores de baixo carbono. O fundo vai conceder subvenções para projetos que visem a implantação comercial destas tecnologias, ok? Sempre com o objetivo de trazer ao mercado soluções industriais para descarbonizar a Europa, repetindo mais uma vez aquilo que já disse algumas vezes. Os objetivos da chamada, em específico, portanto, da chamada geral, que tem 5 tópicos, ok? Será apoiar projetos grandes e emblemáticos, grandes projetos emblemáticos, modelos de negócios de processos ou produtos e serviços que sejam suficientemente maduros e tenham um potencial significativo para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. E atenção a este objetivo máximo desta convocatória, o 2, que será trazer, portanto, processos ou tecnologias altamente inovadoras, soluções altamente inovadoras. Isto é um ponto muito importante para o instrumento, ou seja, para os projetos concorrentes, mas também o quanto vão conseguir reduzir as emissões gasosas, quer seja total ou relativamente a algumas referências. E pretende também, e por isso pretende oferecer apoio financeiro adaptado às necessidades do mercado e, claro, aos perfis de risco dos projetos elegíveis. O das baterias, que é uma novidade, ou a convocatória das baterias, que é uma novidade, financiará o fabrico de células que possam ser utilizadas em baterias de veículos elétricos, visando o aumento da capacidade industrial da Europa e, claro, a sua liderança nesta tecnologia de emissões líquidas zero. Estamos a falar de projetos que se versem que se foquem também na produção de componentes upstream, como por exemplo material precursor catódico, material ativo catódico e do ánodo, eletrólito, separador, assim como a reciclagem de baterias ou material das baterias. E sendo que, em última instância, estamos a falar de baterias para veículos pesados e ligeiros, que é uma dúvida que surge frequentemente. Uma diferenciação, creio que o slide também teve já há alguns minutos no ar e, portanto, já puderam-se aperceber que este é um instrumento que financia investimento, portanto, não só operação, mas investimento, capital, o CAPEX, e este mantém-se como um ponto de referência para o financiamento, ou seja, para as regras de financiamento, quer para a percentagem que vai ser financiada, quer para a totalidade a qual se pode concorrer.
Portanto, os projetos pequenos estarão entre os small scale projects, estarão entre os 2,5 e os 20 milhões, os médios entre os 20 e os 100, os grandes ou large, mais conhecidos, são aqueles que excedem os 6 milhões. Nos dois tópicos mais específicos dos pilotos e das tecnologias limpas, têm que ser superiores a 2,5 milhões e não ultrapassando os 40 milhões. Na convocatória, na nova convocatória, portanto, destinada às baterias e aos componentes de baterias, estamos a falar também de projetos que excedem os 2,5 milhões de CAPEX. Quais são os custos relevantes para esta tipologia de projetos e que depois vão determinar a intensidade do incentivo, que é 60% destes custos relevantes, isto ser uma informação bastante importante. Equipamentos novos ou adaptados, que diferencia o instrumento de outros, como sabemos, infraestrutura, custos de desenvolvimento, instalação e por aí fora, e depois temos também os custos operacionais durante os primeiros 10 anos de operação, ok? Sendo que a operação começa após termos o nosso projeto, digamos, fechado, implementado. Custos com pessoal, custos com manutenção, matérias-primas, disseminação e comunicação, assim como outros bens e serviços. Portanto, estes são custos mais dedicados à operação das instalações, das tecnologias, daquilo que for o objeto do vosso projeto. O que é que torna o projeto ganhador, ou onde é que tem que estar o nosso foco quando estamos a fazer a nossa proposta, ou então a avaliar se aquele projeto que temos na pipeline da nossa empresa se ajusta ou não? Primeiro, como é óbvio, se enquadra nos tópicos a concurso, se vamos efetivamente contribuir para a descarbonização da Europa e do mundo, ou seja, como é que nós medimos isso? A nossa tecnologia ou a nossa alteração processual vai efetivamente contribuir para um decréscimo absoluto e relativo da emissão de gases de estufa, quer seja em relação à referência, ou seja, ao nosso projeto sem esta alteração, sem esta inovação, quer seja, dependendo das indústrias que estamos a falar, em relação ao European Trade System, às referências, aos benchmarks deste European Trade System, porque são valores também que estão bem catalogados e onde nós, neste caso, a F Group ou os expertos podem apoiar-vos. Em relação, depois, na sustentabilidade da biomassa, estes projetos têm, portanto, uma referência diferente no que concerne o decréscimo dos gases de efeito de estufa, sendo que há referências diferentes conforme a tipologia de projetos para os pilotos, porque também têm que ter um grau de inovação muito superior. Nós temos que garantir 75% de redução, nos demais estamos a falar em 50% de redução, que ainda assim são valores bastante ambiciosos. Portanto, este é um critério importante. Depois temos o grau de inovação, depois não, se calhar até em primeiro, portanto temos que estar muito para lá do estado da arte, e isto quer dizer que não basta que o nosso projeto seja incremental, não basta fazer algumas alterações à nossa tecnologia, portanto temos de estar a propor algo efetivamente novo para conseguirmos o máximo de pontuação neste critério. A maturidade do projeto, técnica, operacional e financeira. Temos de ter capacidade para o executar, como é óbvio, e depois tem que ser um projeto bastante maduro. Estamos a falar de projetos de uma dimensão e de uma implementação bastante elevada. O custo de eficiência, sendo que aqui este é um critério, aqui temos um critério quantitativo, portanto temos que estar acima ou abaixo, neste caso, de um determinado custo por tonelada de gás reduzido, e depois, como é óbvio, a replicabilidade. Portanto, este nosso projeto, esta nossa solução é replicável, pode ser aplicada a outra indústria, a outras geografias, já existem mais na Europa, já existem mais no país onde estamos, há alguma coisa semelhante, não há de que forma que isto pode ser replicado, e da mesma forma a replicabilidade também
muito linkada aqui ao grau de inovação da nossa tecnologia. Estes critérios, perdão, estes critérios são pontuados conforme vocês estão a ver nessa flor. Há depois também alguns pontos bónus, ok? Na vossa, portanto, onde é que está o potencial disruptivo dos vossos projetos? Depende dos tópicos, depende de qual tópico é que estão a concorrer, ok? Portanto, se é o tópico geral, se estamos a falar em Clean Tech Manufacturing, ou seja, tecnologias limpas, que versam muito, como podem ver, no desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de energias renováveis ou instalações, eletrolisadores e fuel cells, no caso do hidrogênio, no armazenamento de energia, enquanto que no primeiro já temos aquelas abordagens mais clássicas, não é? De captura e utilização de dióxido de carbono, aplicações de hidrogênio, de substituição e etc. também mais clássicas. E depois, nos pilotos, aí sim estamos à espera de soluções altamente disruptivas e inovadoras e em que nada tem a ver com aquilo que já se vai conhecendo. No caso da convocatória das baterias, muito dedicada à manufatura das baterias, mas também dos seus componentes, existem alguns critérios novos que têm que ver com a segurança da cadeia de valor, de abastecimento e com, como é óbvio, a pegada de carbono associada à manufatura destas baterias, como não podia deixar de ser um instrumento que visa a descarbonização. Como é que estão, isto é um fator importante, como é que estão distribuídas estas propostas, como é que são avaliados estes critérios, com base em que materiais? Temos uma configuração de proposta como é habitual, quer seja em fundos nacionais ou em fundos europeus, mas depois temos uma série de documentos e ou ferramentas que precisamos de adicionar nesta tipologia de propostas, como é, por exemplo, o cálculo da redução de emissões gasosas, e aí existem ferramentas para o fazer, portanto, a agência facilita algumas ferramentas que estão diferenciadas consoante a indústria que estamos a falar e a tipologia de tecnologia, para podermos calcular o decréscimo das nossas emissões e assim ter um valor quantitativo, porque o critério também é quantitativo, como podemos ver, não é? 75% para os pilotos, 50% para os demais de decréscimo de emissão de gases. Um estudo de viabilidade que pretende descrever a viabilidade técnica e tecnológica do projeto e assim também avaliar a sua capacidade de inovação e os riscos que eventualmente possa ter associados. Um plano de negócios que não deixa também de demonstrar a viabilidade económica e financeira do projeto, assim como dá uma perspectiva de onde é que estará o restante financiamento deste projeto, porque como podemos ver, o fundo financia a 60% os custos relevantes, quais é que são as projeções também para este nosso projeto. A informação financeira e os principais indicadores do projeto, que estão muito associados também àquilo que são os custos relevantes, portanto uma demonstração daquilo que são os custos relevantes para a subvenção. Dar nota que aqui também temos modelos facultados pela Comissão Europeia. E depois temos um plano para a partilha de conhecimento, que agora não é obrigatório, já foi, mas talvez altamente aconselhável, demonstrar a nossa capacidade operacional através da partilha de CVs e descrição de CVs da equipa e da entidade. E depois há alguns outros, e alguns deles também opcionais, mas que estão ligados, por exemplo, ao Gantt chart, ou seja, ter um calendário de implantação e execução deste nosso projeto, e também muitas vezes uma certificação à auditoria de due diligence, que em alguns casos pode ser necessário. Portanto, ter uma certificação dos nossos custos relevantes e de toda a componente
financeira apresentada. Como podem perceber, são projetos com uma operacionalização bastante, que demonstra também a dimensão da sua implantação, portanto, elevada. Recordando, neste caso em particular, a COL abriu no início do mês passado, vai encerrar a 24 de abril e, portanto, esperemos que os novos projetos aprovados se comecem a executar no início do próximo ano. Sobre os critérios de sucesso, algo importante a referir. Não vos vou amassar com uma descrição muito elevada do que aqui está exposto, deixo o slide há algum tempo para que possam ler, mas os critérios são avaliados numa ordem, eu acho que já referi isto algumas vezes, não de forma tão sistemática, mas fui referindo, começando ela pelo grau de inovação. Se não obtivermos o mínimo se não chegamos à linha de corte deste critério, a avaliação não progride e por aí fora, sendo que o segundo são as emissões de gases, a maturidade do projeto e depois temos os outros dois. Portanto, dos 5 que falamos, sendo 7, não me esqueçam, para as baterias. Portanto, estes 2 critérios, o grau de inovação e a redução de emissão de gases, têm muita preponderância, tanto no valor total da avaliação, como também na sua prossecução. No caso e sendo tão importante, do grau de inovação, é preciso evitar a inovação incremental, ok? São projetos que não serão retidos, portanto, se for identificado que o nosso projeto é incremental, não avançamos. E depois, pronto, podemos ter uma pontuação melhor ou pior conforme nos aproximamos mais ou não da disruptividade do projeto. No caso das emissões de gases que apareciam em segundo lugar naquela progressão de avaliação, mais uma vez reforçamos que para todos os tópicos, exceto para os pilotos, temos que conseguir no mínimo um decréscimo de 50% nas emissões de gases. E assim como custo de eficiência, como podem ver, tem um valor quantitativo, ok? Temos que ter um mínimo, ou gastar, portanto, o que estiver abaixo disso, melhor, não é? De 200 euros por tonelada de CO2 equivalente reduzido. Como é que estes projetos se implementam? Qual é o timing destes projetos? Portanto, os que estão em avaliação, começarão em janeiro de 2026, mais ou menos. Depois terão uma fase de preparação que pode durar entre 2 a 4 anos, ok? E que são anteriores àquilo que se chama o encerramento financeiro e que também precedem a fase de construção. Esta fase, e até aí nós podemos receber até 40% da subvenção. Depois temos a fase de construção de toda a infraestrutura, equipamento, etc., que seja necessário, pode durar entre 1 ano e meio e 3, ok? E aqui já podemos estar a contar com um projeto que está a ser, ou começa a ser implementado com 7 anos, e depois entra em operação. E a partir desse momento é que os restantes 60%, até ao fim do projeto, quando se faz o último reporte e aí sim estão retidos os 10% de subvenção, vão sendo libertados conforme os indicadores vão sendo atingidos, ok? E esta fase pode demorar entre 3 a 5 anos. E é nesta fase que são libertados então os restantes 60%, atenção, da subvenção, que per si representa 60% daquilo que vão investir. Dar nota que
Este instrumento é compatível com outras fontes de financiamento, nomeadamente podem ser combinados com outro tipo de subvenção, desde que não exista, como é óbvio, o duplo financiamento, seja através de projetos paralelos ou através de subvenção sinérgica, desde que os dois instrumentos permitam que isto aconteça, ok? Portanto, que no Grant Agreement exista esta opção de sinergia. E pronto, espero ter sido o mais clara possível. De todos os modos, nós continuamos sempre disponíveis para responder às vossas dúvidas, questões, para reunir se tiverem mais interesse no programa, porque, como é óbvio, isto é uma pequena amostra daquilo que é este programa imenso. Há muitos mais detalhes técnicos e operacionais que podem ser discutidos e explorados. Recordem-se que as vossas questões devem ser colocadas no chat e nós prontamente, o quanto antes, responderemos às mesmas. Muito obrigada por nos acompanharem e até um próximo webcast.